Fala pessoal, tudo certo? Andrei por aqui. Tudo bom, galera? Tudo certo? Leonardo por aqui também. Então, hoje a gente está continuando aí um bate-papo, sempre é um bate-papo, mas respondendo as perguntas que o pessoal tem feito para nós, né? Seria um CST Responde. Então, a segunda parte a gente fez da outra vez, quem participou viu, tem o 1. Então a gente convida já a participar do CST Responde 1. Esse é o CST Responde 2. São perguntas que as pessoas nos enviam tanto na internet, na caixinha ali de conversação que a gente pode ter, quanto pessoalmente, quanto mandam um WhatsApp para a gente, fazem pergunta, colocação nos posts que a gente faz. Então a gente está aqui para responder, né? Sempre lembrando que a gente vai pegar as que mais aparecem. Então perguntem, entrem em contato com a gente, sejam curiosos, porque só assim vocês vão acabar ganhando conhecimento e dominando o texto, beleza? Bom, uma das perguntas que nos fizeram é quando a malha está com a torção alta, o problema é de fio? Pessoal, é muito comum quando a torção está alta na malha, falando em malha, né? O pessoal fala, Andrei, Léo, o pessoal da tinturaria está dizendo para mim que isso é problema do fio, né? Ou o pessoal que vende malha também fala, isso é um problema do fio. Ou a tecelagem diz, esse fio dá muita torção no final. Bom, estamos aqui para esclarecer. Fio, ele não proporciona torção na malha. O que proporciona torção na malha é o próprio tear, né? Nós temos um tear aqui, miniatura, circular. Então, o tear, na medida que ele vai... Aqui tá ótimo, Léo. Descendo, ele vai girando, ele vai descendo a malha em formato aqui, como a gente vê, né? Aqui é uma malha também. Essa malha ela vai descendo em sentido espiral ou helicoidal, uma mola, né? Então ele não desce reto, ele tem uma inclinação e essa inclinação tem que ser respeitada no acabamento. Então, uma coisa importante a gente salientar é que quanto mais alimentador o tear tiver, por exemplo, um 2842 tem 130 e poucos alimentadores. No geral tem 96, uma meia malha normal, vamos dizer, falando de malha. E uma meia malha na 2842, aqueles teares grandes, tem mais alimentador. Quanto mais alimentador tiver, mais ela inclina. Quanto menos ela inclina. Por exemplo, tear listradeira, né, que eles chamam tear de listrar, ou tear listradora, que faz malha listrado. Tem 62 alimentador. É lento a produção. Por quê? Porque para ter menos inclinação. Depois quando a gente faz a listra na rama, ela não fica com muita inclinação. Então, o que eu estou dizendo é que listra, ou não listra, malha normal ou listrada, enfim, a torção sempre está ligada com o tear, né? Ou seja, todo o tear vai gerar torção e cabe à tinturaria, a parte de acabamento, tirar essa torção. Andrei, então você está falando que torção tem ligação com acabamento? Total. O eixo do fio não interfere no eixo da malha. São dois eixos diferentes. Então, torção sempre é acabamento. Cabe à tinturaria, a parte de acabamento, tirar ou diminuir ou deixar sem torção a malha. É bacana que o pessoal fala, né? Comentou o eixo de torção do fio, né? O fio tem a torção é nesse sentido, né? Ela Sim. Vai torcendo aqui. E a torção da malha é no outro sentido, né? Seria um assim, seria um assim e um assim, né? No sentido do comprimento que ela torce. Sim. Então são completamente eixos diferentes. Mas é uma dúvida que o pessoal sempre pega, por quê? Porque o fio precisa ser torcido, né? Sim. Então, como utiliza a mesma palavra, o fio foi torcido e a malha está torcida, causa essa má interpretação do pessoal e alguns até se utilizam disso para se livrar de problemas, né? Sim. Se utilizam da falta de conhecimento, mas sim, são nomes que se usam nos dois, torção do fio e torção da malha, mas é importante a galera saber, como estavas comentando, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não. Torção do fio causa outra situação que é toque e torção da malha causa problema de assimetria na peça. Perfeito. Então, é uma coisa que o pessoal pergunta muito, que é algo técnico que já há muito tempo
não é escondido nem nada, mas a gente começa a perceber o quanto isso não é intrínseco para a galera, não é divulgado. Aí a torção, o pessoal fala muito assim, mas o Flamé torce mais, Andrei. Ó, Léo, o Botonê também. Fios fantasias, né? Flamé, Botonê, Moliné e os vons siusês por aí no final, né? Mas principalmente o Flamé, ele dá um efeito de risco na malha, né? Como se fosse um riscadinho, como se fosse listra. E aí, na hora da operação, seja tubular ou ramado, o operador vê a malha, vê a inclinação e tenta ajustar, quer deixar a malha reta. Lembrem-se, a malha tem inclinação. Mas se eu fizer inclinação numa listra vai ficar horrível, Andrei. Dependendo do tear, sim, vai ficar muito caído. Por isso que o ideal da listra, o sonho de consumo é fazer num tear listradora. Não tem o tear, faço num tear comum. Tá tudo certo. Só que ela vai ter uma leve inclinação, que na peça praticamente não é perceptível. Se você for casar listra, você vai perceber. Mas se não é casado listra, você não vai perceber. Volto a dizer, torção sempre é acabamento, né? O acabamento que tem que estar regulando essa inclinação, ajustando, para que a peça depois que lave não se torça. Por isso que o nome da torção, né? Até bacana isso, me lembra até, não uma pergunta, mas a gente dando consultoria, numa tinturaria, alguns até se utilizando dessa frase para dificultar, porque a gente sabe que quanto mais alimentador, mais desafiador é para a tinturaria tirar essa torção, né? Sim. Tem que ter um controle mais à risca, uma ficha técnica muito bem montada. E o visual, né? Ela vai inclinando, né? Então, às vezes nas tinturarias a gente vê o pessoal fazendo malhas fio fantasia em teares largos com muitos alimentadores. 28-42. Não é aconselhado. E utilizando essa frase, não, mas torção é tinturaria. Sim. Tens que dar o teu jeito, tinturaria. Sim, O pessoal fala isso, a tinturaria tem que tirar a torção, mas, pessoal, a torção está ligado com a inclinação. Então é importante a gente falar, cabe à tinturaria, a parte de acabamento, ajustar, achar o melhor, a melhor inclinação da malha para ter a menor torção. Mas é importante falar que se eu fizer um fio fantasia, um flamé, num TA 28-42, que dá 1,20 m, 1,30 m de largura, ele vai ficar mais inclinado. Mas eu tenho uma confecção. Não, eu quero ela retinha e sem torção. Não dá. Não dá. Aí a tinturaria e acabamento não pode fazer os dois. Ele vai ter que escolher com uma inclinação maior ou com uma torção maior. Mas como é que resolve isso? Vai ter que fazer num tear com menos agulha, um 28-32 e ramar. Ou fazer tubular com 90 centímetros e diminuir sua quebra. Mas não dá para ter tudo, né? Às vezes é chegar num ponto de equilíbrio, né? Às vezes é uma empresa que precisa de custo, não dá para fazer numa listradeira, ou precisa de uma agilidade. Então é chegar no ponto de equilíbrio. Qual que é o... de novo, remete-se a alguns vídeos que a gente já gravou. Acorde com o seu cliente, qual é a expectativa que ele tem, né? Chega num ponto de equilíbrio, de inclinação que não afete o produto do cliente, porque a gente já viu casos do cliente exigindo essa listra reta ou esse desenho reto e o cliente fazia peça infantil. Sim. Então, não precisaria ter aquela exigência de uma malha larga estar totalmente retinha. Sim. Porque uma leve inclinação numa peça infantil não vai aparecer. Agora, uma leve inclinação, às vezes, num vestido, numa peça plus size, pode aparecer, pode causar um... Então, é entender e ter essa conversação entre as duas partes. Perfeito nunca dá. Não existe essa palavra no texto. Existe o padrão de qualidade que tudo se estabelece por tolerância. Então, a torção, ela gera essa má interpretação da galera que já começa achando que é desde o fio. Sim. Já ligando para a fiação, eu preciso de um fio que me dê menos torção na malha. E é importante falar, Léo, tu falou uma coisa ali que é importante. Às vezes o pessoal daí, ouviu o Andrei e o Léo falar lá que torção é acabamento, eles têm que se virar. Depende do que você pede. De novo, você pede para a tinturaria, eu quero a malha retinha, não pode inclinar. Que uns acham que é enviesado, que a malha tá... Não, inclinação a malha vai ter. Quando é essa a situação. Eu não quero inclinação e quero ela sem torção. Não dá. Isso se foca muito, de novo, no listrado. Porque o listrado, tu vê a listra, aí, o sonho de consumo é que seja reto. Mas não, ele vai ter uma leve inclinação. Essa inclinação é perceptível muitas vezes no rolo. Ela é leve, né? 1-2% de inclinação, que é até o tolerável, 2%. Mas volto a dizer,
se for feito num tear com muito alimentador, vai inclinar mais, né? Então, é de responsabilidade da tinturaria, acabamento, a parte de acabamento, a torção sempre, mas tem que ver o que o cliente está pedindo também e como ele está fazendo o tecido. Até às vezes a engenharia do produto do cliente está errada, o cliente quer fazer, às vezes vai fazer uma calça, ou vai fazer uma peça que vai cortar um cos de fora a fora na largura da malha para poder fazer e ela vai aparecer essa inclinação. Então, às vezes isso já começa lá no cliente, lá de novo, na hora de desenvolver o produto. Então, parece que sempre cai nos mesmos assuntos de controle, mas é isso. Tem que primeiro olhar para que produto você quer no final, para saber se aquela torção, mas, fazer assim, um listrado, vai impactar. Fala, é muito interessante, porque assim, tu tá falando que assim, um setor anda com o outro, anda junto com o outro. Se eu tenho um comercial que vende já com uma visão de entregar qualidade, uma coisa que as empresas têxteis têm que melhorar muito, pessoal, a parte de engenharia. E quando a gente fala de engenharia, principalmente a viabilidade. Hoje nós temos uma dificuldade, a gente que anda por tantas empresas, podemos falar com propriedade, a falta que se tem de visão de viabilidade. E tem empresa que a gente vai e tem uma super viabilidade, a gente fica muito contente. Dá uma aula nisso. Sempre que você conseguir viabilizar antes de criar o processo, ou de já botar para processar, né? Quando eu digo já fazer malha e tal, aí muitas vezes a gente vê o problema só no meio da produção, porque fiz uma peça, deu certo, eu vou fazer 5.000, não dá. Mas eu tenho que entender a viabilidade, é o que tu falou. Então, a engenharia anda muito junto com a qualidade, que anda junto com o comercial, né, que anda junto com a produção, todos andam junto, mas já que estamos falando desse assunto, né, de torção, começamos a falar de torção, uma das respostas, o Léo é um dos maiores especialistas que tem de viabilidade de produto que eu conheço. Aprendi muito contigo sobre viabilidade. Eu acho que o pessoal deveria focar mais nisso, viabilizar os seus processos, as suas malhas, o seu artigo, porque você pode ganhar tempo, dinheiro e evitar problema. É que é bem esse ponto. Infelizmente hoje, podemos falar, não é que ninguém faz, mas menos de 5% das empresas, normalmente as maiores acabam fazendo isso, mas o pessoal, os donos, os diretores só veem como gasto. Sim. O setor de viabilidade. Só que se eu faço uma boa viabilidade, eu facilito a vida da minha produção, facilito a vida da minha qualidade, que aí a qualidade não se vê doida, porque já tem a certeza que aquilo passou por um profissional que fez a viabilidade, ou até as empresas se preocupam só na viabilidade do produto acabado. Não, a viabilidade começa desde o fio. Que fio que a gente vai... Ou não, eu não faço malha, eu compro ela pronta. Desde as fichas técnicas do material que está comprando. Você vai colocar de estampa, qual o tipo de bordado, tudo está intrínseco, né? Uma coisa ligada à outra, né? O pessoal acaba vendo isso como perca de tempo e muito gasto. Porque daí tem que se montar um setor, tem que ter uma pessoa gabaritada, mas eles não conseguem ver o quanto isso dá de melhora, o quanto isso vai economizar no processo na peça final. Sim. Mas, como você falou, já vem essa cultura sendo mudada, a gente vê uma onda, vamos dizer assim, do pessoal olhando mais para isso, mas ainda está uma marolinha. Precisava ser uma força bem maior que ia profissionalizar muito mais o setor. Sim. Ia facilitar a vida dos terceiros, das tinturarias, de todo mundo. Sim. Eu já estou 30 anos no texto. Eu sempre falo, meu sonho e o que eu luto, o que eu batalho, né, o que eu vejo lá na frente é cada vez melhorar mais a qualidade, evoluir mais o setor, né? Ele ter mais qualidade. A gente eu vejo isso muito claro nos últimos 5 anos. Quantas tinturarias vêm nos procurando, né? Que são empresas que antes não procuravam, não buscavam tanta qualidade, estão procurando. A parte final, os magazines já fazem a parte deles, evoluindo, tudo mais. Mas é importante também essa onda crescer, né? Pegar a todos, a gente ter um produto de qualidade que já temos no Brasil hoje, já melhorou muito. Sim. Comparado até com alguns artigos que vêm de fora para a gente desenvolver, ou mesmo para fazer análise, fazer testes. Então, eu fico feliz por isso. Mas a gente só vai ter qualidade se a gente tiver controle, se a gente tiver processo, viabilidade, que a gente sempre fala, né? É que a qualidade é uma consequência, né? Sim. O controle de qualidade você monta, mas a qualidade, a notícia, se ela vai ser boa ou vai ser ruim, a notícia do controle de qualidade, ela é a consequência do processo. Sim. Ela é a consequência, igual tu falou, é a consequência da boa venda, é a consequência da matéria-prima, da commodity comprada com estratégia, do processo da manufatura feito da forma acordada e negociada. Ou seja, é uma consequência a qualidade.
mas o controle tem que controlar para te dar a notícia, se ela tá boa, tá ruim, aonde tá ruim, quem tá fazendo ruim e como é que pode melhorar para entregar melhor. É isso aí. Mas enfim, da torção já fomos longe, né? E temos limite, né? Não, claro, mas é legal, bate-papo a gente vai puxando outras coisas. Bom, outra pergunta que tem aqui pra gente, que é muito comum essa pergunta também, minha malha está ficando leve e com alto encolhimento, como ajustar? Então, a pessoa está fazendo, eu digo a pessoa, né, seja jurídica ou física, mas a empresa, quem mandou essa pergunta, mas quem mandou uma pessoa, só se ela tem inteligência artificial, né? Né? Mas assim, ela está falando, então a minha malha está ficando leve e com encolhimento alto. Gente, tem tudo a ver. Toda vez que eu estico uma malha, né, tem aqui um pedacinho de malha que o Léo estava usando aqui, ó. Toda vez que eu vou esticar uma malha, que é uma ribana, mas a gente vai conseguir perceber, toda vez que eu estico, ela vai ficar mais leve. Então, o esticar, o estirar tem relação com a gramatura? Sim. Então, toda vez que o meu encolhimento estiver alto, a minha malha vai ficar com gramatura baixa. Então, Andrei, como eu resolvo isso? Tem algumas situações para a gente ver essa forma, né? Primeiro é garantir que o teu fio é de qualidade, né? Seja título, principalmente o título, né, que tem relação com a gramatura, verificar se o fio está ok. Segundo, ter uma projeção, uma ficha técnica que garanta que o produto vai dar aquela largura e a gramatura. Uma receita do produto, sim, que a gente chama, né? Tendo essa receita em mão, estar acompanhando na tecelagem a produção desse produto, né? Se está usando o teu fio, se está usando o tear correto, se está usando a regulagem correta. Esses são princípios. Então, cuide do fio, cuide da tecelagem, veja se está projetado. Por fim, falando em malha, em tecido, ver a parte de acabamento, tinturaria, acabamento, ou seja, estampa localizada, rotativa ou digital que seja, para ver se está sendo cuidado o processo. Geralmente eu falo que quando o encolhimento é no comprimento, a gente falou isso na outra responda, CST responde, mas geralmente quando é no comprimento é porque foi estirado no processo. Quando é na largura, geralmente, eu não estou dizendo que é sempre, geralmente é porque está projetado errado. Então, mas é importante falar que tem uma ligação total, encolhimento alto, gramatura baixa. Então vou fazer meu encolhimento bem baixo, 0. Vai ficar com a gramatura alta. Por isso que é bom projetar a malha. Você estudar, viabilizar ela, ver qual largura, qual gramatura. E depois dela estar pronta, ela está aferida, controlar. E como se controla? Controla-se o que eu acabei de passar. Controla-se o fio, a tecelagem. E no final ver se a malha está correta. Tanto a tinturaria, fazer os seus controles. Mas é importante que a confecção, que a própria tinturaria tenha o seu laboratório para analisar a gramatura, os encolhimentos e ver o que está acontecendo. Se está ficando o encolhimento alto e gramatura alta, aí tem que analisar, voltar para a ficha técnica, ver se está certa, se estão fazendo os controles no fio e na tecelagem, né? Mas é importante a gente estar falando que encolhimento alto e gramatura alta, os dois andam juntos, né? Existe essa sinergia. Como resolver ela? Aí tem que ver se, de novo, se é fio, se é tecelagem ou se é acabamento, se é tinturaria. A gente ensina isso muito nas consultorias, nas mentorias, sim, né? A projetar malha, achar a largura e gramatura correta. Eu sempre falo, às vezes o pessoal quer fazer malha, manda para tecelagem, e quanto vai dar aí? E vai chutando e vai fazendo, e às vezes esse cliente foi um até que estamos respondendo ele, mas a gente já ajudou esse cliente e nós projetamos, fizemos uma ficha para ele e descobrimos que ele estava usando a regulagem errada, né? Ele estava fazendo uma regulagem que não dava a largura e a gramatura que ele queria, e ele ficava mais leve com o encolhimento mais alto. Foi só fazer uma ficha. Hoje, o custo de uma ficha técnica, que você vai criar uma malha e vai usar 1, 2, 10, 20, 30 anos, é muito baixo. Varia de 300 a 400 reais no mercado. A CST faz também? Faz. Mas eu digo, o mercado, em maneira geral, tem vários projetistas, tem pessoas que fazem isso no mercado para ajudar a ter qualidade. Então, procurem. A primeira dica que eu dou, procure um técnico, um especialista, nós, uma empresa, para fazer a análise do seu produto e fazer a ficha técnica para começar a ser feita corretamente. E depois, importante falar, ter um laboratório básico, uma lavadora, uma secadora, um aparelho de gramatura, uma balança, para conseguir medir isso, né, Léo? Sim.
É importante também, você falando, já vinha na cabeça que o outro lado também, que a gente está muito em tinturaria, parece que não, mas o volume de pessoas que mandam para a tinturaria fazer o serviço de tinturaria e acabamento, quantidade que mandam largura e gramatura ideal. Manda pra Escreve lá, né? Largura ideal, gramatura ideal. Ou seja, eles estão jogando para a tinturaria a responsabilidade deles verem qual é a melhor largura e gramatura. E vai ser ideal para tinturaria, às vezes não para ele, né? Vai ser ideal para tinturaria. Mas o ideal, às vezes, para tinturaria é o encolhimento alto. O ideal, às vezes, para tinturaria é a gramatura baixa. Aí pega encolhimento alto, gramatura baixa. Então, é importante alinhar isso também. E, às vezes, tu não consegue fazer o controle do fio, da tecelagem, tu acaba comprando o tecido pronto. Então, isso te exime a responsabilidade de controlar o fio de tinturaria, mas te coloca uma responsabilidade maior ainda em controlar a ficha técnica antes de comprar. Fazer essa investigação para não ter problema depois, principalmente. Mas, se tu produz a tua própria malha, digamos assim, a notícia boa é que está na tua mão para controlar e dar certo. A notícia ruim é que vai ter que controlar mais. Sim. Vai ter que ter mais, vamos dizer assim, na sua mão esse controle. Então tem a notícia boa e a notícia ruim. Mas assim, essa parte do encolhimento baixo, o pessoal às vezes sem máquina, sem laboratório para testar, é só essa malha aqui, ó, vai no toque. Essa malha está com a gramatura baixa. Essa malha está mais rala, está mais transparente. Então a importância do número, porque aqui a gente está numa região onde a parte técnica é muito pulverizada, a gente tem muitos especialistas aqui na região. Mas se a gente colocar no âmbito Brasil, a gente ainda tem muitas regiões carentes desse conhecimento. Porque, às vezes um cortar gramatura é coisa de outro mundo. Sim. É coisa que a gente nunca fez antes. E o pessoal acha caro o aparelho, né? E acha caro o aparelho. A gente andando no Brasil todo, a gente vê essas diferenças de cultura, né? Porque, vamos falar, aqui na região de Santa Catarina, dá para trombar com uma tinturaria praticamente a cada bairro. Não, brincadeira, mas tem muita. Toda cidade daria para dizer que tem, né? Não é toda que tem, mas sei lá, tem mais de 40 tinturarias na região do Vale. Pois pegar estados aí, Malemar tem uma e às vezes nem tem. Então, mas assim, falando do âmbito do Brasil, às vezes tu querer montar esse controle de qualidade para tu entender se está vindo com encolhimento alto, porque muitos só descobrem com encolhimento alto depois que costurou a peça, depois que a peça está pronta. Ou só vê que a peça está transparente, que é o que o pessoal fala, né, que seria uma gramatura baixa, a peça está transparente, está rala, depois da peça costurada. Aí não tem mais o que fazer. Sim. Então, esses controles básicos, dá para iniciar pequeno, os controles, mas precisam ser feitos. Porque hoje o custo de eu descobrir o problema na peça pronta está muito caro, está muito alto. Lá depois que está costurada, pronta, já era. E às vezes mas eu vou fazer o controle, isso vai me eximir o problema? Não. Mas se você descobrir o problema, ainda ela em malha, em rolo, ainda dá para resolver, muitas das vezes. Ainda dá para melhorar. Muitas vezes não dá para consertar, mas melhorar com certeza dá. Para melhorar. Ou seja, tu vai te minimizar o prejuízo, porque tu não vai colocar mais custo de manufatura em cima do produto só para descobrir lá na frente. Ou às vezes nem a confecção descobre, vai descobrir só lá no cliente, quando o cliente reclama. Então, às vezes parece, mas encolhimento, gramatura, eu deixo isso aí para a tinturaria, eu deixo para os técnicos. Não, todo mundo tem essa responsabilidade. Desde quem é lojista, que vai lá e compra o tecido numa revendedora de tecido, vai lá, compra pronta e entrega, pega 2 metros dali, 3 metros daqui, desde quem fabrica tecido para vender em rolo e desde quem fabrica tecido para fazer a sua própria peça. Grandes indústrias. A responsabilidade desse controle é todos juntos que vai puxar essa mudança que tanta gente fala no texto, esse profissionalismo. Então, de novo, puxar a mesma frase que a gente estava falando ali na torção. A gente precisa ter esse sistema bem controlado. Porque se é um encolhimento, a gramatura ou a torção, não adianta eu descobrir depois da peça costurada. Começo, eu acho. Aí pega a peça costurada e vai passando de mão em mão. Não, eu acho que é isso. Não, isso aqui eu acho que é aquilo. Começa muito achismo, sabe? E isso fica caro para a empresa. Porque no final quem paga é a empresa que fez a peça. Que vai ficar com aquela peça no estoque, ou ter que vender mais barato, ou ter que dar desconto, ou às vezes vender como segunda linha. Então eu acho hoje já ficou muito caro. O pessoal, como tu falou, né?
Eu acho caro comprar um aparelho de gramatura e uma balança. Hoje vai dar uns 5, 6 mil reais de equipamento bom de primeira. Ok, mas se você que está assistindo, está vendo aí, quantas vezes faltou malha na tua confecção para fechar o teu pedido? Quantas vezes sobrou? Sobra. Quando sobra malha, é porque ela está mais leve, provavelmente encolhimento mais alto, que é o que a gente está falando. Mas é bom sobrar malha, mas o teu cliente está recebendo malha leve, que encolhe, e ele não vai mais comprar o teu produto depois que ele testar. E se a malha vir pesada, você não fecha o seu pedido, vai faltar malha. Então, uma coisa básica que a gente está falando aqui, respondendo essa pergunta de ficar leve, alto, encolhimento alto, baixo, gramatura, muitas vezes que tu está falando, o pessoal não tem um aparelho de gramatura, que é o básico do básico, é o controle mínimo que você tem que ter. O meu corte eu tenho que ser em casa, eu tenho todo o meu corte, porque o pessoal do corte eu tenho que controlar, mas não controla a gramatura, que é muito mais importante. Então vai a dica aí, controle o básico do básico, antes feito do que perfeito, mas nunca mais mal feito, como a gente fala. Tenha um aparelho de gramatura, e aí tu já vai conseguir entender. Entende que se você tem uma malha, ela está projetada, ela tem vários lotes que chegou certo, e de repente um lote ficou leve, desconfie, provavelmente vai estar com encolhimento alto, certo? Bom, outra pergunta aqui, vamos lá. Estamos tendo problema de degradê entre rolos. A tinturaria fala que é fio. Pode ser fio. Léo, começa tu aí então. Qual a tua opinião sobre isso? A parte do degradê, é importante a gente falar que pode ser, aí de novo vem o pode ser, né? Ou eu acho. Mas falando tecnicamente, tem vários setores que precisam ser controlados. Não tá errada a colocação, porque pode ser um dos problemas, pode ser fio, com certeza. Mas nem só isso. Se eu pego um lote de fio, vou lá, compro um lote de fio e não controlo dentro da minha tecelagem o uso dessa nota fiscal de fio e vai usando, mas é o mesmo lote de produção, e vai pegando um pouco dali, um pouco daqui. Às vezes não é nem a nota fiscal do cliente que está sendo tecido ali, vai ter mistura. Se eu misturar tear, misturar lote de fio, pode ser que caia numa máquina de tingimento com uma mesma receita e dê tonalidades entre rolos. Às vezes o degradê que a gente pega muito, o pessoal confunde degradê com manchado. Às vezes o degradê tem uma variação, mas é manchado de tingimento, que um lote é muito difícil, não dá para falar 100%. Tem mais de 3 tonalidades. O lote está com mais de 3 tonalidades, manchado. Ou fizeram uma bela de uma mistura na tecelagem, na montagem do lote. Então é importante o pessoal controlar sem fio, não está totalmente errado, Perfeito. Tem que controlar esses lotes de fio. Dentro da tecelagem, para não haver mistura, tudo isso tem controle técnico para fazer? Tem como treinar a pessoa e ela fazer todos esses controles. E dentro da tinturaria, claro, aí é mais com a parte química ali também do acabamento, que se a pessoa não domina bem o acabamento, pode variação de temperatura, pode dar variação de cores entre partes da corda do lote, que daí vai virar os teus rolos, que vai dar o degradê. Então tem todos esses controles para ser feito. Mas o importante é controlar o degradê. Pela pergunta ali, ela falou, meu degradê está fora. Então já é um ponto de alívio, porque ela está controlando o degradê antes de talhar a peça. Perfeito. Então isso é um ponto muito positivo, controlar o degradê. Mas, lembrando da pergunta aqui agora, muitos já perguntaram para a gente, mas o que é degradê? O pessoal fala, mas degradê é entre rolos, eu tenho que olhar todos os rolos? Não, fazer o degradê, muitas tinturarias já fazem, mandam pronto, junto com o lote, é retirar uma amostra de cada rolo, um retângulozinho de cada rolo, e empilhar com o número do rolo. Porque se eu tenho um lote de 20 peças, 20 rolos, um lote único, esses rolos são numerados, 1 de 20, 2 de 20, 3 de 20, até 20 de 20. Então eu retirando um retângulozinho de cada rolo e empilhando eles com o número do rolo, eu consigo ver o degradê. Eu consigo ver se ele está linear. E também existe ferramenta técnica para a gente poder medir esse degradê. Para a gente não ficar só no olhar. Para mim está ruim. Para mim está bom. Para ele está bom. Para mim está ruim. Eu acho, né? Eu acho. Então o degradê sim tem os pontos de fio que precisa controlar. Tem a parte da tecelagem, que precisa controlar essa mistura, né? Para não causar problema. Mas também tem o controle dentro da tinturaria. Então, dá para controlar os 3 separados, mas principalmente para quem compra também, não só produz,
é controlar na chegada, antes de cortar. Depois que cortou, aí existe formas de remediar, não mais resolver esse degradê. Tá? Mas hoje até a gente trouxe o equipamento aqui, né? É um equipamento muito bom que hoje a gente usa para medir essa variação de cor. A gente já usa esse equipamento há 4 anos. 4 anos já. Como um dos pioneiros a trazer isso para o Brasil. Depois a gente viu que até no Brasil tem também um pessoal que trabalha com esse equipamento. Sim, tem os revendedores, né? Mas é um espectro de inspeção, né? Um espectrofotômetro, né? O que hoje muitos que trabalham em tinturaria vão achar estranho. Pô, meu espectrofotômetro, né? Normalmente o espectrofotômetro é uma caixa desse tamanho. Tamanho de uma impressora, né? Tem que ter um computador do lado para poder utilizar. E muitos nem sabem o que é um espectrofotômetro, né? Então é como, simplificando, é um olho robótico que ele faz a leitura da cor e ele vai te dizer a variação, porque você vai fazer a leitura da tua cor de expectativa contra a leitura da cor ao qual você quer saber se está boa ou está ruim. Então é um olho robótico, é um aparelho, essa canetinha aqui que a gente sempre chama, que esse aparelho ele vai ler tecnicamente, sem a influência de um olho, se alguém usa óculos, o óculos está desregulado, ou alguém não, ou a luz, ele exime todas essas variações de fora e ele vai ler exatamente a cor para te dizer em dados, que é a escala de cinza, delta E, tudo para você variar. Para você diagnosticar se aquela cor está dentro ou se aquela cor está fora. Dentro da tua expectativa, ele vai te dizer a nota. Então é importante hoje o pessoal entender que não é mais só no olho. Tem equipamentos a custos muito acessíveis, né? Porque para quem conhece espectrofotômetro de tinturaria, fala, meu Deus do céu, tem que fazer todo aquele investimento para ter, não tem o custo para isso. Não, mas hoje já viabilizou muito. Já viabilizou tão quanto eu fazer um investimento para ter um aparelho de cortar gramatura. Sim. Para poder controlar a gramatura. Sim. Então hoje já tem... até mais baixo que o aparelho de gramatura. Até mais baixo. Ainda tem os móvelzinhos lá que é mais baratinho. Sim. Mas é tão quanto viável eu fazer um investimento e ter um aparelho que vai eximir o eu acho do meu laboratório, o eu acho do tá dentro, tá certo, que muitas vezes se perde até uma semana, tipo, veio fora a cor, eu acho que tá fora a cor. Não, então manda devolve para tinturaria, devolve para o fornecedor. Devolve para o fornecedor. Aí o fornecedor, não, mas para mim não tá fora a cor, então me manda uma amostra. Aí vai frete daqui, manda a amostra, volta a comunicação e ligação daqui, ligação dali. Já se passasse uma semana. Muitos dos casos a gente vê acontecer. Se você tem um equipamento técnico para ler, tu faz um acordo primeiro com o teu fornecedor de qual é a nota que você vai aprovar e reprovar. E se veio fora, é um equipamento técnico. Beleza. Facilita e agiliza a tomada de decisão. Tanto em delta E quanto escala de cinza. Né? Quanto escala de cinza. Importante falar, já está falando do aparelho ali de inspeção nosso, que a gente treina a usar, né? Não é só comprar o aparelho e já vou sair usando. Tem que saber usar esse aparelho também. A gente ministra esse treinamento, caso as empresas ou as pessoas precisem, né? Mas falando dessa pergunta que tu respondeu com maestria, então é importante, falando do degradê, né, que pode acontecer, primeiro, controlar o seu fio. Quando a gente fala controlar o fio, pessoal, é importante a gente falar que não é só controlar o lote, né? O lote, é muito comum a gente ver o lote de fio em um ano, estou faturando todo mês, ou meio ano, não vamos exagerar tanto, mas em meio ano, todo mês. Comprei em abril, lote 1, comprei em maio, lote 1, sempre do mesmo fornecedor. E o cliente, né, ou a confecção, a tecelagem, ou quem vai fazer a malha, acha que é o lote 1, é o mesmo lote, pode misturar. Não pode. Além do lote, existe a partida de fio. E como é que a gente vai saber isso? Pela nota fiscal. Nós sugerimos não ter mistura de lotes, em primeiro lugar, e em segundo lugar, de nota fiscal. Exato. Certo? Isso é importante. Segunda parte que o Léo falou, tecelagem. Não misturar nos teares. Mas o tear é irmão, é gêmeo, é primo, é igual. Tá tudo certo. Mas a gente sempre fala que na mecânica tem o sincronismo, né? Tem o desgaste. Então é a mesma coisa que eu pegar 2 carros 0 km, né? Fazer um pega com um robô, um sempre vai ganhar que o outro. Nunca vai chegar exatamente igual. Tem uma variação, tem a diferença de sincronismo. Então sim, fica a dica aqui,
Teares iguais podem dar malhas diferentes, 2, 3 centímetros. Mas é 2, 3 centímetros, Andrei. Pode ser a diferença de 7% e 9% de encolhimento. Se for 8, o 7 está aprovado, o 9 está rejeitado. E por fim, também controlar sua malha quando chega, seja da tinturaria ou malha comprada, né? E aí, para não ter o problema de degradê, esse nosso cliente, como tu falou, provavelmente controlou, né? Tirou, pode tirar uma faixa do rolo, um pedaço. Mas o correto é isso. Gente, antes feito do que perfeito. Tire um pedaço, coloque, enumere e veja se está tendo degradê. Às vezes o pessoal, não, mas eu quero fazer perfeito. Quantos centímetros tem que ser a faixa toda? Porque olha um lado, está tudo certo. Mas você nunca fez o controle. Estamos dando a dica de fazer. Faça o antes feito do que o perfeito. Não se ligue em fazer o melhor do mundo. Eu nunca fiz o controle, já vou fazer algo. Já vou dar um passo. E aí esse aparelho, o espectro ali, né? Essa canetinha que o pessoal fala caneta, a gente chama de aparelho o espectro de mão, né? Sim. Seja como for chamado, ajuda muito a ver isso. Que de novo cai naquilo que tu falou. Para mim tá bom, eu acho que tá liberado. Então começa os achômetros, né? E aí com o aparelho, com medida, você não vai ter esse problema. Importante falando isso que já me remete, o pessoal fala, então, imagino quem é do PCP escutando, então eu tô lascado, eu vou ter que separar tudo, vai dar um monte de partida. Por isso que é o que a gente falou antes, a qualidade, o controle pode agilizar o teu processo e pode facilitar a vida da qualidade. Se eu estou controlando o fio, estou fazendo todos os testes de qualidade do fio e estou fazendo na tecelagem o acompanhamento de projeção. Então eu olhei lá, eu tenho o mesmo lote de fio, que o mesmo lote vai pelo menos garantir que é a mesma pluma. Podem ser partidas diferentes, mas provavelmente tingimento então não vai ter tanto problema sendo o mesmo lote. Mas são notas fiscais diferentes. E aí, eu preciso tecer, não tem como. Eu preciso colocar mais de uma nota fiscal no mesmo lote de tingimento. Vou fazer em teares diferentes. Se tem o controle de projeção em dia, fiz em 3 teares, fiz a projeção dos 3 teares e os 3 demonstraram o mesmo resultado de projeção para aquela malha que você vai fazer, estruturalmente, tudo ok. Então, se você faz o controle de qualidade em todas as fases, você pode ter essa facilidade de melhorar e agilizar o teu processo. Senão você vai cair na velha máxima de não mistura. Para ter garantia, não misture. Mas pode ajudar. Importante falar que o degradê a gente está falando que pode ser fio, pode ser tecelagem, né? Pode ser mistura de fio, de lotes, de notas fiscais, pode ser mistura de tecelagem, de tear. Mas geralmente, não é o pode ser, né? Mas geralmente é na tinturaria que acontece. Mas pode não ser. Como ter certeza? Como o Léo falou, controlando. Se você controla, você já mostra que está controlando, você tem certeza daquilo. E o controle tem que ser eficaz. Bom, vamos para mais uma pergunta aqui então. O papo é bom, se deixar nós ficamos até longe. 5 horas aqui. Aí vocês falam que a gente é chato. Descansar ou não descansar a malha? Ixi. Isso aí o pessoal já pergunta para tocar na ferida. O que fazer? Já faz o corte aí, momentos de polêmica. Pessoal, esse tempo todo que eu estou no texto, eu sempre vi essa desculpa, para mim é uma desculpa, o texto é cheio de desculpa, né? Quem está vendo aqui sabe o que eu estou falando. Os gestores dão desculpa, não deu tempo, os funcionários dão desculpa, não consegui fazer. Tem um monte de desculpa, mas poucos trabalham na solução, né? Por isso que até quando montamos a CST, pensamos na palavra solução, porque é o que todo mundo quer. Não quer desculpa, quer a solução. Mas vendo isso, eu sempre vi que toda a malha que se falava para descansar, desde novinho, desde 12 anos que eu comecei, efetivamente comecei aos 18 anos, registrado 16. Então, mas não comecei no texto um pouquinho, por isso que tô achando que estou fazendo cálculo, estou achando que eu tenho uns 40 e pouco, mas passa um pouquinho. Mas desses 30 anos que eu já estou no têxtil, eu sempre vi o descansar, e isso eu aprendi já com os mestres que eu tive, que o descansar tinha relação com um problema. Como assim? Toda malha que precisa ser descansada, ela tem um problema. Não, isso é característica. Não, desculpa, balela. Se ela precisa ser descansada, ela não está bem estabilizada, e não é que tem um culpado para isso, mas ela não se estabilizou bem ou tem um responsável.
Sim. mas não está bem estável, e aí eu vou precisar descansar ela, que o pessoal fala, para ter essa retração. Só que aí assim, aí o que eu sempre pensei, comecei a evoluir um pouco o pensamento, fazer parte econômica também, de ganhos financeiros na parte de malha, estudei várias áreas. Aí você, tá, mas pô, bota a malha com 1,80 m, 150 gramas. Aí ela fecha para 1,70, tá vendo, Andrei? Não vou mais ter problema, ela precisava descansar. Só que ela vai para 1,65 de gramatura, um exemplo. Quer dizer, ele está perdendo na largura e está perdendo no comprimento. A malha ficou com rendimento menor. Está perdendo metro linear. Além de, ele tem que descansar a malha, 24, 48, 72 horas. Ela fica parada. O boleto está girando, mas a malha está parada. Né? O tempo do boleto que eu brinco está girando. E o espaço físico que eu preciso disso. Tem gente que cria mecanismos de descanso fenomenais, que a gente chega lá e, pô, plataformas e tal, e eu nunca me convenci disso. E aí, de tanto estudo, tanta prática, hoje, a gente consegue fazer com que a malha não precise ser descansada. Existe, mas aí precisa ter conhecimento, a CST fornece, transfere, não vai ficar amarrada com a gente transfere o conhecimento, certo? Mas a gente controla o fio, a tecelagem, tinturaria, estampa. Quando a malha chega, a gente consegue avaliar tudo, avaliar com o Move, que é a movimentação. Já tem mais de 10 anos que eu já criei esse Move para ajudar o Magazine que precisava acertar as peças no tamanho. E aí eu vi que com a malha estabilizada, acompanhada, projetada, controlada e ainda com os testes de Move efetivado, todos os meus clientes não precisam mais descansar a malha. Os nossos clientes da CST, né, eu digo, os meus na época. E aí partimos essa mesma filosofia para a CST. Da CST passamos e repassamos o conhecimento para todos os clientes. E hoje quem quer, não é que isso é obrigatório, mas quem quer não precisa descansar a malha. Para não ter os equipamentos para descansar. Ah, mas o meu fornecedor, eu ouço muito isso, mas o meu fornecedor não consegue estabilizar a malha. Tá tudo certo. Então descanse, mas é um problema que tu está aceitando do teu fornecedor. E vai variar muito, né? O pessoal cria os mecanismos, como tu falou, de descansar a malha, enfralda, aí vai enfraldando 2, 3 rolos, vai fazendo aquela montanha enfraldada. Sim. A parte de cima pode até, como em termos, retrair, né? Descansar, ela se acomodar, mas aquela parte de baixo que está sofrendo o peso de toda a malha em cima, não vai mudar em nada. Não. Muitos até têm a filosofia de não, mas eu vou pegar essa malha que ela é dificultosa, muitos falam malha de elastano, precisa descansar e tudo mais. Não, mas isso aqui eu mando pro infesto, eles infestam ali perto das 4 horas da tarde e deixa para cortar só no outro dia que ele vai descansar. Mas daí eles pegam e fazem aquele infesto dessa altura assim. Eu acho que o que está embaixo vai descansar igual que está em cima. Já está então descansando errado. Já está. Então, assim, vai ter muita variação. Aí pega a frase que tu falou. Mas meu fornecedor disse que é assim mesmo. Aí ou tá na ficha técnica do meu fornecedor. Descansa. Tem muitos que nem é 24 horas. Tem muitos. Descansar 72 horas antes do corte. Meu Deus do céu. Cara, eu assim, de verdade, eu não luto contra isso. Eu respeito isso. Porque tem empresas que não conseguem dominar a malha. E até desenvolvem malhas que não dá para ser dominadas. Mas aí começa essa terminologia de mercado. Não, isso é característica. Nós conseguimos fazer viscolaicra sem precisar descansar. Cotton, suplex de poliamida, várias malhas, seja com ou sem elastano. Aquelas malhas quadradinhas. Sem se descansar. É possível fazer. Então, como a gente faz isso? Entre em contato com a CST, venha, converse com a gente transfere esse conhecimento, né? A gente até fala que a CST hoje não é uma empresa de consultoria, ela é uma empresa de transferência de conhecimento, né? Hoje o pessoal está montando, criando empresas de consultoria, a gente já está à frente, nós já nem gostamos de usar o termo consultor, então ela está com o crachazinho dele. Ele até esqueci, cheguei do cliente, esqueci de tirar o crachá. Está como especialista, porque nada contra a consultoria, mas é porque a gente não gosta de ficar amarrado num negócio, né? Numa empresa. Os projetos que a gente tem é de 6 a 8 meses para ser rápido, né? Transferir o conhecimento e vamos embora. Mas eu vi falar que tu está já 1 ano e meio numa empresa, mas é porque já está em 2º, 3º projeto. A gente não é só qualidade, não é só controle da qualidade, não é só PPCP, layout, são várias coisas que a gente trabalha. É o nome que está ali, né? Solução têxtil. É uma central de solução têxtil, não é uma central de solução só de qualidade. Tudo que for do têxtil a gente trabalha.
Então, assim, Falando desse descansar malha, vamos se focar aqui, né? Que senão a gente vai longe. Mas assim, eu não sou contra quem descansa. Gente, tá tudo certo, a gente respeita. Mas eu volto a dizer, hoje, 2024, se quiser qualquer tipo de malha, não precisa descansar, né? Porque ao descansar malha... Desde que seja feita corretamente, siga-se uma Exato. metodologia, tenha-se conhecimento técnico e tenha-se equipamento eficaz. Inclusive, voltei do cliente, justamente um cliente que ele compra a sua malha 100% de vários fornecedores do Brasil e ele seguia à risca essa regra que vem lá, descansar 72 horas. Porque já virou uma desculpa de proteção. Exatamente. Mesmo que não precisa descansar, o cara bota lá que escreve que descansa para se salvaguardar. Aí gerar um monte de espaço físico. E com a técnica do Move, ele começou a testar todos os lotes que vinham e ele começou a entender que ele não precisava descansar tudo. Sim. Tinha coisa que via boa, Sim. Via dentro do padrão. Então a agilidade que ele ganhou fazendo esse teste já dentro do teu corte, e ele começou a identificar por números quais eram os tecidos problema. Os tecidos que realmente vinham com uma necessidade, estavam estirando muito, com movimentação alta, ou seja, aquele tecido vai encolher, vai retrair depois de manusear. Ele começou a identificar e começou a tratar com os fornecedores dele. É esse tecido, não é o problema o fornecedor. Ele vai lá, compra 20 artigos do fornecedor, não é os 20, porque todos os 20 vai estar lá 24 horas de descansar. Sim. Ou mais. Ele identificou que não eram os 20, era 2, 3 tecidos com problema. Perfeito. Então ele já está em negociação com esses fornecedores. E teve um caso desse, a gente conta o milagre, mas não conta o santo, né? Um caso desse, o fornecedor falou isso, ou tu quer a malha assim, ou não vou te fornecer mais. Ele continua, só que ele só descansa um tecido. Ele tem toda essa manobra de fazer esse trabalho por causa de um tecido. Sim. Os outros 19 dos 20 que ele compra daquele fornecedor, ele conseguiu agilizar. Ele conseguiu negociar com o cliente dele de que ele precisa desse trabalho de move, desse trabalho que a malha não precise descansar, para ele ter agilidade, para não ter problema, como tu falou, de espaço físico, de financeiro, de perca de metragem linear, porque a malha a gente controla por peso, por gramatura, mas se eu não controlar a movimentação, depois que ela descansa, a gramatura sobe, perco rendimento, corto menos peças, e aí? Aonde vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai para a confecção, que vai ter que pagar mais caro. Perfeito. O custo da não entrega completa, 100%, ou às vezes até o estresse comercial de ligar para o cliente. Então, era 1.000 peças, vou te entregar 950 e assim por diante. É importante falar, pessoal, que hoje, vou falar aqui de datas, não é bom, né? Mas na internet vai ficar por quantos anos? Ok, mas estamos em 2024. E eu posso afirmar, nós da CST, porque nós somos especialistas em número. Qualidade que não tem número não é qualidade, é bombeiro. Eu sempre falo isso. Qualidade tem que ter número, tem que saber onde é que está. Se você é da qualidade e não tem número, não tem informação do seu produto, da sua malha, você é bombeiro. Você está sempre apagando incêndio. Aí o problema de qualidade é seu, porque você tem que fazer qualidade. Não é assim. A qualidade controla a qualidade que os outros dentro da empresa fazem. Todos fazem qualidade. Mas enfim, 2024 nós podemos afirmar que entre 70% e 80% dos fornecedores de malha hoje não precisariam descansar suas malhas e nem sabe disso. Para eles é melhor se salvaguardar e criar uma desculpa e botar lá, descansar 72 horas. Eu acho que nem precisa, mas bota. Porque qualquer coisa nós mandamos botar lá e se der problema... Nós falamos que estava na ficha técnica. Gente, vocês têm que trabalhar o contrário. Eu sempre falo isso. Na etiqueta da peça, nós colocamos que não pode passar ferro, que não pode usar sabão, que não pode secar na secadora, que não pode botar no sol. Não pode alvejar. Não pode. Qualquer dia nós botamos assim, não use. Porque nós estamos criando desculpa. Nós estamos em 2024. Quem é que lava roupa na mão? Tem que usar máquina de lavar. Tem que usar secadora. Temos que nos preparar para o presente. Não é nem para o futuro. É hoje. Dá para fazer isso. Então a gente tem que parar de dar desculpa. Nós somos o setor, vou falar por nós, não conheço os outros tão bem, que é cheio de desculpa e não acha solução. Aí é mais cômodo falar que precisa descansar.
Aí o pessoal fica pé da vida comigo, como é que o cara vai lá e fala que não tem que descansar? Claro que tem que descansar. Não precisa. Se está descansando, tem um erro na tua empresa que está fabricando a malha e dá para arrumar. Procura a gente que a gente dá a solução, com certeza. Inclusive, aí vem uma notícia para ti meio triste. Inclusive, a gente viu recentemente um tecido trazido do exterior, né? Que a instrução da simbologia era que não podia lavar. Só que também estava proibido a limpeza a seco. Ou seja, entre linhas, não pode usar o tecido. É tanta desculpa que vai acontecer isso, cara. Aconteceu? Não use. Esse é um não use. Ou que nem tem marca de fabricante de jeans famosa que diz que o jeans não se lava. Né? Ele vai criando uma casca, uma forma. Ele vai se alterando, mudando. Hoje, com 30 e poucos graus de temperatura, usar a mesma calça jeans? Não dá. Então a gente tem que se ajustar ao mercado. O que é isso? Às vezes o pessoal traz tecido de fora para a gente desenvolver. Uma viscolaicra. O pessoal traz com 300 gramas, 290. Aí quer vender aqui com 180. Acha que é a mesma coisa. É porque nós somos tropical. Não é a mesma coisa. Vai usar uma viscolaicra. Então você tem que ajustar. Vai usar uma blusinha de viscolaicra 300 gramas. A mulher que vai usar aquilo, o homem, seja quem for, vai suar. Então a gente tem que adaptar as coisas. Mas, volto a dizer, galera, pare de dar desculpa. Hoje quem vai fazer a diferença somos nós, as pessoas no texto. Está se inventando máquina, precisa delas, mas são as pessoas. Então o tempo que a gente está procurando desculpa para se salvaguardar, chegar sexta-feira e ir embora, descansar para pensar no monte de problema que o setor texto vai trazer para a pessoa na segunda, controle o setor, ganhe conhecimento, procure gente que dê solução, que não seja só nós, sejam outros, está tudo certo, mas ache solução para o seu negócio. Para de dar desculpa. Tem solução para tudo. E se não tem, bota fogo. Bota fogo não, time. Eu digo taca fogo brincando. Não estou brincando. Não, é que assim, pessoal, acontece caso que a gente já pegou, o pessoal desenvolve uma malha, fica maravilhosa, mas não conseguiu controlar ela. Não teve jeito. Tentou de tudo, está com 20% de encolhimento, mas é linda e vende. Andrei, o que eu faço? Não bota na coleção. Eu vejo isso muitas vezes, né? O pessoal desenvolve uma malha 20% de encolhimento. Gente, 20% de encolhimento numa camiseta vai encolher 14 centímetros. Como é que eu vou usar isso? Ou cria uma solução, pré-lava o tecido, inventa uma... Mas não lança um tecido, por favor. Aí esse pessoal que lança com 20% de encolhimento diz que tem que descansar, que tem que lavar a seco, não pode molhar. Da malha. Característica, porque ela encolhe 20. Gente, a gente tem que ser prático. Qualidade no texto, não existe perfeição. Você quer dar qualidade, quer perfeição, quer chegar no zero de encolhimento, não vai nunca conseguir. Não vai conseguir. Pelo menos hoje não existe tecnologia e maneira de conseguir tudo zero perfeito. Então, trabalhe com as tolerâncias que nós temos e aí a gente vai conseguir. Eu acho que de pergunta hoje tá bom, né? Inclusive, a gente falando bastante, acho que só nesse vídeo nos hoje a gente fala muito que o texto está com essa característica de dar desculpas, gerar desculpas, dando desculpa o tempo todo. Inclusive, quando a gente estava sentado para fazer a seleção das perguntas, né, dos assuntos, já fica o convite para vocês para o próximo, que a gente vai estar aqui respondendo as perguntas. Vão ser perguntas relacionadas só à gestão, porque muitos se deparam com essas desculpas e não sabem o que fazer, não sabem como mudar, não sabem como enfrentar. Às vezes a pessoa que está há 10, 20 anos na empresa e olha para ti e fala, mas sempre foi assim, não muda, porque isso é característica da malha, igual a gente está falando. Então, às vezes, o pessoal se depara com esses desafios na gestão. Então, fica o convite para vocês, aonde o próximo vídeo que a gente vai gravar e vai lançar completinho dentro do YouTube, para você entender como começar a batalhar contra isso, vai ser todas as perguntas relacionadas à gestão. Há desafios que o pessoal está encontrando para fazer gestão dentro do têxtil. Então, ali a gente vai responder parar de dar desculpa. Como fazer isso? É importante o que tu falou, Léo. A gente estava até falando sobre isso. A gente faz esses cortes que o pessoal vê, né? Tem muita visualização, mas no YouTube tem muito menos, né? Que a gente está batendo um papo legal aqui de 1 hora com transferência de conhecimento pra caramba. Então, gente, fica o convite para vocês. Vejam. Eu sei que é mais esforço, mas todo esforço traz recompensa. Se vocês querem ser grande, se vocês querem crescer, se vocês querem evoluir, se vocês querem dominar o texto, vai ter que ter esforço. Às vezes olham a gente e falam, pô, André, tu tem sorte, né? Tu tem isso, tem aquilo, tem empresa, tá bem, né? Pô, quanto que eu batalhei, quanto que eu estudei, até hoje estudo, trabalho, corro,
vou atrás, me informo, né? Ajudo a CST para conseguir ser o que é, porque sozinho não vai acontecer. Então, fica a dica. Fica a dica legal, mas procurem olhar os vídeos completos, que tem muita informação e vai ajudar vocês. Semana passada ainda falei com o pessoal de uma empresa que pediu a visita, fui lá, fiz a visita, a gente está negociando fazer um trabalho para o ano que vem, nós estamos final de 2024, é importante falar só para se situar. E aí ela falou: Andrei, eu vi um vídeo teu, por isso que eu te chamei aqui, porque eu vi o vídeo todo, resolveu o nosso problema, gostei, eu queria conhecer mais. De novo, a CST está aqui para transferir conhecimento, nós não guardamos nada, tudo que puder, só a conta do banco do Léo, ele guarda o resto. Essa é a 7 chaves. Nós passamos tudo de informação, nós treinamos vocês para vocês não depender mais da gente, de uma empresa. E o principal, o conhecimento é teu, né? Então invista em você, o empresário invista nas pessoas. Cada vez a gente vê menos pessoas, agora a gente está fazendo um treinamento de gestão, procure nosso site, sempre tem treinamento, sempre tem mentoria. Procure, não espere cair no colo, que isso não vai acontecer. O mais importante de tudo como a gente fala sempre, chega de desculpa. Para de dar desculpa, pelo amor de Deus. Desculpa. Gente, estamos aqui se disponibilizando, gravando e gerando conteúdo. A gente tem profissionais por trás, onde faz os cortes, pega todo esse material, faz editoração, grava. E, cara, tá aqui, ó, todas as plataformas. Se tu tá aqui no Instagram assistindo os nossos cortes, cara, busca mais conhecimento, vai no YouTube, assiste a gente, escuta. Ah, mas eu não tenho tempo de ficar olhando para a tela. Tá, mas com certeza tu perde muito tempo no trânsito. Então coloca no Spotify. Todos os nossos conversas, nossos bate-papos vão estar sendo disponibilizados no Spotify. Sim. Cara, se a gente não consegue enxergar, e às vezes a gente faz umas palhaçadas, uns negócios aqui, mas pelo menos nos escute. Quer conhecer mais? Entra no site, vai lá, clica, conhece. Procura se inteirar mais do que a gente pode entregar, e todas essas plataformas, o material é todo gratuito que a gente passa, né? Não tem custo. Se o problema olha o Instagram, gosto do TikTok, estamos lá no TikTok também para levar material para vocês. Mas vão atrás da informação, que a informação vai transformar o mundo de vocês e vocês vão dominar o setor têxtil. E aí não vem mais com essa frase de essa última aqui que me persegue, se precisa descansar a malha ou não. Com conhecimento não precisa. Com conhecimento e controle não precisa. Sem conhecimento e sem controle precisa, porque ela vai ter problema. Toda malha que precisa ser descansada tem problema. Vocês não sabem por onde começar. Às vezes a gente está no meio das empresas, o pessoal pergunta: cara, mas eu estou apertado de grana, não consigo fazer um curso, mas eu quero começar a me aprofundar mais. Tá aqui, é o que a gente sempre sugere. Material gratuito. Consumam. Seja no Instagram, entra no YouTube, assiste todos os vídeos, comenta, que a gente está aqui gravando em cima das perguntas que o pessoal está nos pedindo gratuitamente. Então sim, a gente tem curso para elevar e mais rápido você ganhar conhecimento e dominar o setor, mas tem muito material já gratuito hoje para você absorver e ganhar mais conhecimento. Então não tem desculpa. E se ainda tem algum problema que a gente ainda não resolveu com as plataformas, nos passe aqui nas perguntas também que a gente vai resolver. Façam as perguntas, né? Curte a gente lá, motiva a gente a continuar fazendo esses materiais que a gente vai continuando, mas para abranger mais pessoas, para a gente deixar mais gente com conhecimento. Quanto mais gente com conhecimento, mais a verdade vai aparecer e mais nós vamos conseguir mudar essa cultura profissionalizar o têxtil. É isso aí, perfeito. Fechou por hoje? Acho que fechou, né? Galera, obrigado por estarem aqui conosco e fiquem sempre junto com a gente da CST e até a próxima. Valeu, galera. Se liga aqui, ó. Todas elas ali. Vou começar a contar quantos seguidores começam a assistir mais os vídeos. Valeu. Até mais.